Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver mais esse momento, este encontro digital com você. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda ao nosso canal desse projeto. Um projeto que reúne mulheres com um único objetivo principal: colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar Deus na sua agenda, fazendo o que precisa ser feito, ou seja, cumprindo o propósito dele aqui na terra e assim você ser recompensada. Muito bem! Você está na Jornada do Milagre, um projeto do qual Deus tem fortalecido a nossa mente, Deus tem fortalecido o nosso espírito e eu tenho certeza também que isso vai fazer com que o seu corpo esteja firme e vivo para você estar no campo atuando da melhor forma possível, de uma forma extraordinária por meio do seu ordinário. Hoje também senti vontade de te dizer que existe aqui no nosso canal a oração da jornadeira. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo oracional da jornada que nós estamos vivendo. E se fizer sentido para você, depois viva lá esse momento oracional. E antes de entregar para você o tema de hoje, do nosso dia 8 da Jornada do Milagre, já quero convidar você a acessar o material de apoio que você já está nas mãos, e um deles que é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é quem nos norteia. Aqui quem diz algo para nós é Deus, por meio da palavra. E a palavra norteadora, que vai ser a base da entrega do nosso estudo oracional de hoje, é o Evangelho de São Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 35 ao 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Enquanto você abre a Bíblia, rezemos. Oh Deus, sua bênção, bênção Deus, bênção Jesus, bênção Espírito Santo, bênção Maria, a Senhora que é o nosso modelo, a nossa referência de mulher pela qual nós buscamos nos modelar e nos orientar. Nós já estamos aqui na presença do Senhor. Nesse momento agora, Deus, eu convido as minhas jornadeiras a se conectarem no mundo natural com o mundo sobrenatural. Vamos agora acessar essa chave do sobrenatural. Fale conosco, Senhor. Eu te dou total liberdade de ação. Pai, seja feito em mim a vontade do Senhor por meio do entendimento da palavra hoje. Pai, seja feita a vontade do Senhor em mim por meio do entendimento do estudo inspirado nesta palavra hoje. Que esta palavra hoje seja norteadora, libertadora. Ela seja o caminho, ela seja a verdade, ela seja a vida na minha vida e na vida de todas as jornadeiras que vão viver a experiência deste dia oracional de hoje. Pai, que tudo que a Rafaela disser aqui seja nada mais, nada menos que a mensagem. Na verdade, nada mais, nada menos, eu seja a mensageira, o instrumento. Mas quem tem o poder é o Senhor. Que eu não seja influenciadora, mas que eu seja influenciada pela Tua palavra, para dizer o que todas nós precisamos ouvir de acordo com a vontade do Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a palavra é: Jesus acalma uma tempestade.
Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava, e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, bem um jeito de Jesus de ser. Ele estava dormindo com a cabeça numa almofada. Então, os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer? O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim, tão medrosos? E Jesus pergunta agora para você: Por que você, maravilhosa, é tão medrosa? Você ainda não tem fé? E os discípulos e as maravilhosas, cheios de medo, diziam uns aos outros, diziam umas às outras: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que a palavra da salvação? Porque é a proclamação do Evangelho. Nós que professamos a fé católica, temos esta didática de saber coerentemente as localizações do poder de cada palavra. Eu senti no coração a vontade de dizer, caso você não compreenda o que está acontecendo. Dia 8 da Jornada do Milagre, o tema é uma boa notícia. Uma boa notícia para quem quer alcançar seu milagre. Sim, hoje nós temos uma boa notícia para quem quer alcançar o seu milagre. Mas, antes da boa notícia, você e eu precisamos saber de uma coisa. Durante a jornada da vida, para se apropriar do milagre, você viverá tempestades. Quem nunca, hein? Quem nunca? Pode ser que você, maravilhosa, esteja passando por uma tempestade e esteja lutando com as mesmas perguntas e questões que os discípulos fizeram no barco. Para alguns, pode ser uma tempestade financeira, pode ser uma tempestade na questão da saúde, relacionamentos familiares, pode ser desafios com o casamento, pode ser desafios com os filhos, pode ser tempestades de inúmeras, pode ser tempestades sociais, tempestades na igreja. A gente compreende. Possivelmente você tem tentado se esforçar a ser uma pessoa boa, a fazer a coisa certa, e ainda assim você sente como se estivesse afundando, como Pedro, no dia 7 da jornada. E você ainda está dentro desse barco, mesmo Jesus estando lá, você sente que está afundando. E você quer saber a mesma coisa que os discípulos queriam saber. Jesus, o Senhor não se importa? Nós vamos nos afogar. Jesus, o Senhor não está se importando comigo? Eu estou me afogando, eu estou morrendo, eu não estou conseguindo. E agora eu preciso compartilhar com você sobre as tempestades da vida. Há 3 coisas que a palavra de Deus nos mostra a respeito das tempestades. Primeiro, é que as tempestades são imprevisíveis. Sim, elas são imprevisíveis. Elas simplesmente virão em algum momento. Todas nós passaremos por tempestades em algum momento maravilhoso da nossa vida, simplesmente porque elas fazem parte da existência deste mundo. Ninguém vai passar por esta vida em brancas nuvens e dormindo em plácido repouso. Todas nós enfrentaremos momentos desafiantes. Se você está passando por um momento muito desafiante agora, ou recentemente você está saindo de uma tempestade que você achou que não sobreviveria, comenta aqui. Deixa seu comentário, porque hoje esse tema vai fazer muito sentido para você. Os discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre, fazendo
a boa obra. Mas isso não os isentou da tempestade. Eles amavam Jesus, tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não os poupou de viver a tempestade. As aflições e as tempestades da vida maravilhosa fazem parte da nossa jornada, faz parte da jornada de cada uma de nós. Às vezes Deus vai nos conduzir a uma tempestade. Este é o lugar onde as nossas expectativas em Deus são provadas, são testadas. Nós esperamos que Deus só nos leve para águas tranquilas? Não. Pastos verdejantes? Não. Céus ensolarados? Não. Temos muito desafio de compreensão de que, mesmo Deus sendo um Deus amoroso, nos permite passar por tempestades e lutas quando decidimos seguir a vontade dele. Segunda observação que a gente pode canalizar quando as tempestades são inevitáveis é que as tempestades são imprevisíveis. Elas desabam repentinamente. Às vezes tudo estava maravilhoso e num piscar de olhos, bum! Você está envolto a uma tempestade que você pensa, não vai sobrar nada. As pessoas tentam de todas as formas preverem como será o nosso dia, como será o seu dia, se a gente vai ter uma boa ou uma má notícia, mas simplesmente não é possível prever calamidades da vida. As tempestades podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Muitas vezes as tempestades mais terríveis que enfrentamos na vida não vêm de horizontes distantes, mas apanham aquilo que era comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo. É de se espantar. De repente, como em breves momentos em nossas vidas, podem acontecer transformações que impactam para sempre. Um telefonema, uma conversa, uma visita, uma curva e tudo pode transformar. Terceira coisa que nós precisamos saber sobre as tempestades. Além delas serem inevitáveis e imprevisíveis, elas não fazem acepção de pessoas. Elas acontecem às pessoas boas e às pessoas ruins, com as que creem em Deus e as incrédulas, com as educadas e os analfabetos, com os ricos e com os pobres. Ela vem sobre todos nós. Ser cristão não nos isenta das tempestades. Se não me falha a memória, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, eu não lembro o versículo direitinho, mas talvez pode ser o 45, Deus diz que faz nascer o sol para os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, repetirei, ser cristã, professar uma fé, não nos isenta das tempestades. Algumas de nós podemos imaginar que os problemas vêm somente sobre aqueles que são desobedientes, mas isso não é verdade. Os discípulos enfrentaram a tempestade justamente por quê? Porque obedeceram a ordem do Senhor quando Jesus disse, vamos para o outro lado. Quando estudamos Jonas, a gente aprende que ele enfrentou a tempestade, por quê? Porque ele fugia da vontade de Deus. Mas logo lá no Novo Testamento a gente já vê Paulo enfrentando a tempestade, por quê? Porque fazia a vontade de Deus. Logo, as tempestades virão, mas o importante é, como passaremos por elas? É aqui que está o cerne da questão. Sensacional! Precisamos lembrar que os discípulos passaram pela tempestade mesmo com Jesus presente no barco. Então, abra o seu ouvido e escute com atenção. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa
das tempestades. Mas a gente gosta de carregar um chaveirinho de filha predileta de Deus, né? Ai, eu sou católica. Ai, eu rezo terços, 4 da manhã. Eu faço 300 quilos de novena. Eu faço não sei o que lá. Eu confesso. Eu vou à Santa Missa. Eu dou para os pobres. Eu oferto com generosidade. Eu ajudo os mais necessitados. Eu dou. Ai, eu rezo o rosário. Eu acordo 3:30 da manhã para já estar lá firme, rezando com a outra turma. Pois é, eu preciso te dizer, o fato de estarmos com Jesus não nos poupa da tempestade. Maravilhosa? Ser cristã não é viver numa redoma de vidro, numa estufa espiritual. Não. Jesus foi numa festa de casamento, ele estava lá. E o que faltou? Vinho. Uma pessoa cristã que anda com Jesus, sim, ela vai enfrentar terríveis tempestades, porque isso é uma promessa. No Antigo Testamento, no faz Eclesiastes diz: prepare-te, prepare-te. Se você aceitar Jesus, prepare-te para o que irá acontecer na sua vida. E aí a reflexão é: vemos então as tempestades que na nossa vida são inevitáveis, imprevisíveis e imparciais. Então a questão fundamental é qual, maravilhosa? Qual é a questão fundamental? Qual será a minha e a sua resposta no meio da tempestade? E aqui agora eu vou compartilhar com você vamos refletir sobre as 3 principais perguntas que foram feitas no meio do temporal, que possivelmente em meio à tempestade que você está vivendo, ou que você já viveu, ou que você viverá, nós fazemos essas perguntas consciente ou inconscientemente. Vamos lá? Prepare-se. A primeira pergunta está no versículo 38. O Senhor não se importa? Essa é a primeira questão que levantamos no meio da tempestade, dos desafios. Simplesmente não compreendemos a tranquilidade de Jesus no meio da tempestade. Você já teve a impressão de que o Senhor te abandonou? Parece que as orações não são ouvidas? Parece como se, nossa, Deus se esqueceu de mim? O maior drama dos discípulos não foi a tempestade, mas foi o fato de Jesus estar dormindo com a cabeça numa almofada durante a tempestade. Na hora do maior aperto dos discípulos, o que Jesus estava? Dormindo. E no meio da tempestade, algumas vezes, temos a sensação de que Deus está mesmo dormindo. Equivocadamente pensamos que Ele não está atento às nossas lutas. E isso gera o que em nós? Uma aflição mal canalizada. E uma aflição mal canalizada se transforma em angústia. Você torna-se uma mulher de alma angustiada. E por causa disso, os discípulos questionaram: o Senhor não se importa? Essa pergunta dos discípulos parece mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Isso é muito semelhante com a atitude de muitas de nós durante a tempestade. Preferimos muitas vezes reclamar de Deus do que ter fé. Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que depositar a nossa ansiedade, a nossa aflição. E o Salmo 91 diz isso: Ele vai responder quando nós estivermos aflitos. Nós muitas vezes temos desafio durante a tempestade de se acalmar, ajoelhar-se diante do Senhor e descansar no poder dele. É muito desafiador. Tem que ter um nível de maturidade uma maturidade espiritual muito aguçada para isso. Por isso que nós estamos aqui na jornada. O diabo procura colocar na minha mente, na sua mente, a ideia de que o Senhor não se importa. Isto é mentira. Por isso a pergunta é: você faz o seu grito de pânico? Sim, você faz o seu grito de pânico. Mas em quem você deposita a sua confiança? O perigo maior que enfrentamos não é a fúria do vento ao redor do mar, ao redor do barco, mas é a incredulidade de quem está dentro dele. No meio da tempestade, somos tentados a pensar que o Senhor não se importa com a nossa dor e com o nosso sofrimento.
Por isso, nós precisamos sempre, sempre, sempre nos lembrar de que não há um Deus como nós. Quando Ele permite a tempestade maravilhosa, é porque quer nos levar a um nível de fé mais elevado e maduro. Sinta-se, não é privilegiada, mas sinta-se no lugar em que você tem que estar, porque Deus está formando você. Quando a tempestade vem, é uma permissão para que você eleve de nível, para que você passe de fase, para que você deixe de tomar leitinho e passe a comer um alimento sólido. E assim a gente vê, sabe o quê? O poder liberado sobre os ventos do diabo. No meio da tempestade, as pessoas sempre perguntam: o que eu fiz de errado? Aonde está essa brecha em minha vida? Por que eu tenho que passar por isso? É injusto. Não está certo. Os discípulos entraram no barco porque Jesus lhe dera uma ordem e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir e mesmo assim enfrentaram a tempestade. Ela veio mesmo tendo os discípulos obedecido ao Senhor. E eu quero dizer para você, jornadeira, algo que eu desejo que adentre fortemente o seu coração. Não estou querendo que você se conforme com as lutas ou goste de sofrer, mas que para que a nossa fé não seja solapada, destruída ou minada pelas acusações da nossa mente, nós precisamos sempre estar com os olhos fixos em Cristo, porque Ele está junto de nós. Por isso, nós precisamos ser inconformados com as pessoas desse mundo e dar autoridade para Deus trabalhar a nossa mente. Por isso é tão importante você cuidar do seu sentido da visão e da escuta, porque o fortalecimento da fé vem pelo ouvir e vem pelo ver. Muitas vezes as pessoas passam por tempestades e elas precisam tomar a decisão naquele momento de vencer os pensamentos que vêm à mente, como pensamento de acusação, pensamento de culpa. Muitas se acusam de que está acontecendo aquilo porque você é uma terrível pecadora, ou porque você merece passar por isso. Ou então um pensamento de justiça própria. Muitos se revoltando, pensando que não merece passar por essa tribulação. Por quê? Porque é uma cristã exemplar. Essas duas atitudes, eu preciso te dizer, elas procedem do diabo, elas procedem do maligno. E elas visam destruir, minar, tornar escassa a nossa fé. Por isso, precisamos rejeitar esses tipos de pensamento. Nós estamos aqui submetidas à pedagogia de Deus, nós estamos na terra como meras transeuntes, estrangeiras. O que nos espera quem vive a jornada do propósito sabe, é passar o bilhete na catraca e adentrar as portas do supermercado do reino de Deus. Mas para chegar na catraca, você passa por uma jornada. Jonas enfrentou uma tempestade porque ele desobedecia a Deus. Os discípulos já viveram porque obedeciam. Você talvez está enfrentando uma tempestade pelo fato de andar com Deus, de obedecer os mandamentos de Jesus. Ou você também pode ter sofrido uma tribulação por causa da sua infidelidade a Deus. Não se sabe. Como nós já aprendemos, Deus não está a fim de nos explicar tudo. Há momentos que sofremos, há momentos que talvez esse sofrimento venha por não estarmos andando com o Senhor, mas pode vir porque nós estamos andando com Ele. O que importa é que o mundo odiou a Cristo e também vai odiar aqueles que decidem por Cristo. É princípio, é promessa, seremos perseguidos por vivermos na luz, seremos perseguidos por professar Cristo. E a segunda pergunta, vamos lá para a segunda pergunta da reflexão? Ela está no versículo 40, eles perguntaram. Jesus perguntou, por que vocês são assim, tão medrosas, tão medrosos? Você ainda não tem fé?
Essa foi a segunda pergunta no meio da tempestade. Só que essa quem perguntou foi Jesus. Ele está perguntando para você. Você ainda não tem fé? Por que você ainda está tão medrosa? Essa pergunta ela não é retórica. Jesus queria mostrar para os discípulos que eles não precisavam temer coisa alguma, pois haviam razões para que eles crescem e descansassem naquele processo. Eles deviam, em primeiro lugar, crer na palavra de Jesus. Jesus deu a ordem, vamos passar para o outro lado. Nossa fé é sempre baseada e precisa ser baseada aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. No meio da tempestade, nós só podemos vencer o medo e o pânico se tivermos clareza a respeito da palavra de Deus. Gravou isso? Nós só perderemos o medo, só agiremos com um medo estimulante e vamos romper com o pânico, com a ansiedade exagerada, com a preocupação exagerada se tivermos clareza a respeito da palavra de Deus. Segundo, naquele momento, eles deviam crer na presença de Jesus. Havia uma tempestade, mas Jesus estava com eles no barco. As circunstâncias, nós já aprendemos aqui, não olhe para elas, porque elas não são maiores que o nosso Deus. Eles não estavam navegando sozinhos. Experimentar a presença do Senhor nos livra do medo paralisante. O salmista, Davi, disse em um dos salmos, se não me falha a memória, o 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nós não teremos medo algum. A gente também pode reviver no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, o Senhor já havia dito que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, lá ele está. A gente também vê mais à frente Mateus, no capítulo 28, que é o que nós mais amamos. Jesus prometeu que estará conosco todos os dias, até o último dia, até o fim do mundo, até a consumação do século. Então o Rei do céu e da terra estava no mesmo barco. O barco não iria afundar. Mas ainda temos medo? Ainda somos medrosas? Ainda não temos fé? Terceiro raciocínio desta pergunta de Jesus para eles. Eles deveriam crer na paz de Jesus. Aqui eu vou ser bem resumida. O que Jesus estava fazendo? Dormindo com a cabecinha na almofadita. Qual é a mensagem de Jesus? Eu estou com você, eu estou no barco, não tenha medo, tenha fé. No meio da luta, creia e descanse. Simples assim. Mas é desafiador, eu sei. Mas no meio da luta, precisamos crer e descansar. Olha mais um raciocínio desta pergunta de Jesus. Eles deviam crer no poder de Jesus. Olha só, né? A gente já viu, eles deveriam crer na palavra de Jesus, crer na presença de Jesus, na paz de Jesus e no poder de Jesus. Por quê? Porque o Senhor tem autoridade no céu e na terra. No céu e na terra. Pode estar trovejando e ventando lá fora, mas dentro de nós deve reinar a paz da presença do Senhor. Aleluia! Você já viu aquelas pessoas que você olha para ela e parece assim, gente, mas parece que ela não tem problema, né? Nossa, mas gente, parece que ela não passa por... Nossa, ela é preterida do Senhor, não é? Olha só, sempre bonita, arrumada, maquiada, não vê reclamando. Nossa, parece que nem tem problema. Não é isso? Mas geralmente o que é isso? Possivelmente pode ser uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus, o Espírito Santo, Deus muito forte. E ela dá permissão e crê. Ela tem uma fé decidida. Por quê? Porque quem tem uma fé decidida, a paz do Senhor reina no coração, indiferente da circunstância da qual ela está inserida. E agora, por último, nesta segunda pergunta, é uma coisa da minha cabeça, tá? Eu creio que quando o Senhor acalmou a tempestade, ele estava mostrando para os discípulos que ele tinha autoridade sobre os demônios. Certamente eles não perceberam que aquela tempestade era algo espiritual. Porque quase sempre quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente não percebe ou a gente terceiriza
né? Nossa, o demônio está me perseguindo. Mas a gente não sabe o porquê. Pode ser tentação, pode ser provação. A palavra que o Senhor usou para repreender o vento e o mar, se a gente buscar revisar os estudos, ela é muito parecida, ela é bem semelhante a praticamente a mesma que ele usa para expulsar os demônios. Era como se ele estivesse dizendo para a tempestade: cale-te, seja amordaçada, como se estivesse amordaçando um cão. Então, a gente pode perceber que ele parou aquilo, que era um processo também de mundo espiritual. Então, às vezes, muitas das tempestades que a gente passa, a gente não vai encontrar respostas. Por isso que quando a gente vive esse duelo da batalha espiritual, a gente compreende que somos mulheres naturais vivendo também o sobrenatural. Então, nossa maior tentação diante desse processo, muitas vezes, é pensar que as tempestades são apenas eventos naturais. Não são. Abre o ouvido e escuta com atenção. Quando as tempestades acontecem em nossa vida, elas sempre são o resultado da atuação de algo que o Senhor deseja nos doutrinar, ou pode ser uma atuação do espírito maligno que você precisa exercitar a fé de que Deus está lá munindo você da força necessária para enfrentar. Então, se você estiver lendo essa mensagem agora e você perceber, você está lendo e ouvindo, na verdade, né? Desculpa. Se você está ouvindo essa jornada aqui agora e você perceber que há coisas acontecendo que você não sabe explicar, silencie, reze e confie. Se você concluiu que em vez de ir para frente, você está indo para trás, possivelmente há uma tempestade que precisa ser silenciada em nome de Jesus. Se você percebe que aqueles que não merecem sucesso estão superando você, enquanto você está sentindo que estão tirando sua posição, possivelmente há uma guerra para você lutar. Se você talvez está enfrentando um desafio que tem se tornado teimoso, insistente, não quer ir embora, possivelmente você está enfrentando uma tempestade. Se você está sentindo ódio repentino entre o seu relacionamento marido e mulher, essa não é uma tempestade comum. Pode ser que você esteja enfrentando uma batalha espiritual. Possivelmente, quando você observar seus filhos, que eles já não estão tendo um rendimento muito bom, possivelmente ele pode estar tendo uma batalha espiritual. Quando uma criança que sempre foi obediente, de repente passa a desobedecer, a ventania possivelmente precisa ser silenciada. Faça uma oração. Quando uma pessoa normalmente feliz torna-se cada dia mais triste e deprimida, preste atenção. Pode estar tendo um vento espiritual soprando sobre esse mar, exigindo ali um momento de oração mais intensificado. Quando você está escravizada por um hábito que você não consegue mais controlar, possivelmente precisa ter uma tempestade para ser vencida. O que eu quero te dizer é que não se iluda. As tempestades são produzidas pelos espíritos que atuam nos ares. Você pode usar da autoridade para amordaçar, silenciar este vento e calar este mar. Por quê? Porque Jesus te deu esta autoridade. Você está no barco com ele. Terceira e última reflexão sobre a pergunta é a do versículo 41. Os discípulos olharam e perguntaram: quem é este homem que manda até no vento e nas ondas? E eu quero te dizer uma coisa. É realmente em momentos de crise que nós compreendemos quem é Jesus. Jesus está nos dizendo para viver pela fé e não pelo medo. O Senhor também nos permite atravessar tempestades para nos dar firmeza e força para a guerra espiritual. Na verdade maravilhosa, as tempestades são sempre pedagógicas. Fazem parte da pedagogia didática de Jesus. A pergunta que os discípulos fizeram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até no vento e nas ondas ele manda? Eu vou te dizer. Ele é o Filho do Homem.
Ele está dormindo no barco no meio da tempestade, mas Ele é o Verbo que se faz carne, o Deus que se fez homem, aquele que nem o céu dos céus pode conter. Foi enfaixado em panos e colocado numa tumba, mas no terceiro dia ressuscitou. Por quê? Porque é o Senhor sobre a vida e a morte. Você às vezes pode me perguntar, quem é esse que até no vento e nas ondas Ele manda? Ele é Jesus, o Filho de Deus. É aquele que se levanta e repreende o vento e o mar. Ele é o verdadeiro Deus que subjuga as obras do inferno e manifesta a realidade do reino dos céus. Quem é Ele? Ele é Jesus, o Salvador que liberta a sua vida, a minha vida, para que experimentemos a sua autoridade aqui na terra e possamos testemunhar as maravilhas que Ele faz em nossa vida, recrutando o maior número de almas para Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele é soberano sobre toda a criação. E agora, concluindo, você pode me perguntar, Rafa, então, qual é a boa notícia para quem quer alcançar o seu milagre? A boa notícia é que no meio da sua tempestade, mesmo em meio à tempestade, você pode experimentar o milagre. Jesus está vivo e está presente no barco da sua vida. Aleluia! Mesmo com medo, maravilhosa, mesmo com medo dos ventos do mal, nem o mar da morte, um vento de tempestade vai dominar a sua vida, porque o Senhor da vida tem o controle dela. E Ele, se você der liberdade, autoridade Ele tem, se você der essa liberdade, Ele repreenderá o vento e levará você a salvo. Simplesmente creia. Creia, maravilhosa. A tempestade vem, mas ela vai acalmá-la a qualquer momento. A mensagem de Deus que Ele deixa para mim hoje com esse estudo é que quanto mais tempestades eu enfrento, mais Deus me fortalece por dentro. Eu crio uma musculatura espiritual rígida, forte, não naquela rigidez negativa, mas é na firmeza. A gente não malha para ganhar massa magra? Pois é, a gente reza e se relaciona com Deus para ganhar massa espiritual. Por isso, a frase fortalecedora de hoje é: são nos momentos de crise que realmente validamos o quanto cremos em Deus, o quanto cremos e confiamos em Deus, o Senhor. Enquanto está tudo bem, é fácil, maravilhosa. Mas é na tempestade que a gente observa isso. O convite é você comentar, deixar seus comentários, é você também digitar a frase fortalecedora. Se na sua agenda te permitir um tempinho a mais, vai lá no meu Instagram. Eu tô me esforçando muito, postando a frase fortalecedora do nosso momento. Comenta, marquem outras mulheres, convidem mais mulheres para estar aqui. Deus tem suscitado isso no meu coração. Não é sobre audiência, mas é sobre um recrutamento. Nós estamos aqui para testemunhar Cristo e, por meio do testemunho de Cristo na nossa vida, recrutar e manter as almas salvas para o Senhor. Estão furtando as almas do Senhor. Estão roubando as almas do Senhor. Alma é coração, viu? Não é aquela alma que morre e parte. Nós estamos aqui vivendo a manutenção da nossa conversão. Para quê? Para estarmos firmes, recrutando também vidas para o Senhor. Que nós possamos ter essa convicção. Quando terminar, reze um Pai Nosso, reze uma Ave Maria, intercedendo por esse projeto, intercedendo por esta jornada, intercedendo pela minha vida, pela minha recuperação. Você está vendo que eu ainda não estou 100%. Estou envolta a projetos que eu preciso da minha voz. Estou vivendo uma tempestade. Isso aqui também me faz olhar ainda mais para Cristo confiante. Eu estou confiante de que Ele vai me curar. Eu preciso da minha voz. Eu preciso dela. A gente tem muito projeto para realizar. Assim como eu sei que você tem o seu. Vamos rezar? Senhor Deus, nós queremos te louvar. Nós queremos agora te agradecer por toda a revelação que nós vivemos aqui.
Pai, obrigada por tudo que o Senhor revelou, por tudo que o Senhor deixou de clareza na nossa vida hoje. Pai, obrigada, Senhor, porque nós sabemos que as tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis, elas não fazem acepções de pessoas, mas eu sei que o Senhor está comigo no barco. Eu reconheço que mesmo sendo pecadora, te pedindo perdão e misericórdia, eu necessito de Ti a cada dia, Pai. Obrigada por este momento, obrigada pelo fortalecimento da minha fé. Bendito seja o Teu santo nome, porque Tu és o Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Jesus, Tu és o Filho de Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e Salvador. Por isso, meu dia está em Tuas mãos. Amém, aleluia. Na igreja não, mas posso ver o amém digitado? Vá para o campo, maravilhosa, cheia da graça deste Deus que habita em você. Vá com medo mesmo. Enfrente os seus desafios, porque Jesus está contigo. Até o nosso próximo encontro.